queridos! Tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma videoaula, tá certo? Vamos lá, eu vou convidar vocês para aquele nosso cantinho, aquele lugar aí na sua casa, bem tranquilo, bem silencioso, para que você possa acompanhar a nossa aula bem melhor, tá certo? Hoje nós vamos ter uma aula de redação. Para isso, peguem o seu material de estudo, a gente vai dar uma continuidade no nosso conteúdo que a gente já está vendo, tá bom? Nós vamos então falar um pouco sobre os contos. Vamos continuar esse conteúdo bem legal que são os contos tradicionais. Nós vimos aqui, alguns desses contos que a gente já conhece. Eu tenho certeza que em algum momento você já ouviu essas histórias. Temos João e Maria, João e o Pé de Feijão, Os Três Porquinhos e a nossa amiga Chapeuzinho Vermelho. Gostaram da história da Chapeuzinho Vermelho que vocês acompanharam comigo na aula anterior? Pois bem, hoje a gente vai fazer muitas descobertas sobre esse conteúdo que é os contos tradicionais. Mas antes, eu quero que vocês, junto comigo, lembrem o que são contos. Os contos, meus amores, ele é um gênero textual caracterizado por ter narrativas curtas. As histórias são curtas e também eles são transmitidos de geração em geração, ou seja, é contado de pai para filho, há muito tempo. E o autor desses contos, geralmente ele é desconhecido. A pessoa que faz essas histórias, que inventa essas histórias, geralmente é desconhecida. Mas ainda assim, elas vão passando de pai para filho por muitas gerações. Os contos tradicionais, eles eram contados oralmente. Geralmente, no embalo das crianças, os pais costumavam contar esses contos ou em meio a alguma brincadeira. Mas com o tempo, as narrações elas acabaram sendo colocadas em livros que foram criadas assim, foram tendo ilustrações, foram tendo outros personagens. Com o tempo, essas histórias elas foram parar nos livros, que é o que a gente lê nos dias de hoje. Você sabe o que é uma releitura? Será que você aí em casa já parou algum momento e fez a releitura de alguma história? Talvez você já tenha feito essa releitura, mas não sabe. Gente, a releitura é uma reinterpretação de uma obra, de uma pintura ou de uma história que já existe. A releitura, ela é contada de forma diferente. É a história original interpretada de forma diferente. Ela não é uma cópia da história original. A pessoa usa uma criação própria, faz um estilo próprio para uma releitura. Ou seja, ela pega a história original que já existe e modifica. Ela usa a sua imaginação para fazer uma releitura. Mas o importante é dizer que a releitura, ela não pode fugir totalmente à obra original. Ela tem que ser baseada naquela obra original e contada de forma diferente ou pintada de forma diferente, no caso de algumas obras de artes. Para fazer a releitura de uma obra, você pode usar diversos materiais e o mais importante, a sua imaginação. Você pode usar pinturas, desenhos, você pode fazer recorte e colagem e também usar a modelagem para fazer a sua releitura da sua obra. Aqui eu tenho uma obra muito conhecida. Essa obra ela foi pintada por um famoso chamado Leonardo da Vinci. O nome dessa obra é Mona Lisa. Ele ficou muito famoso depois que fez essa pintura. Com o tempo, outros artistas foram fazendo a releitura dessa obra. Vejam só como é que ficou. Eu quero que vocês observem cada detalhe dessa obra e vejam o que tem de semelhante e o que tem de diferente em cada uma das obras. Esta aqui é a obra original da Mona Lisa. A segunda obra é uma releitura.
Observem que o artista, ele usou a imaginação e fez com que a obra original se transformasse em uma personagem bem conhecida nas nossas histórias de contos. Só em observar essa pintura, será que você consegue descobrir de quem é essa fotografia, essa releitura? Que personagem o pintor quis interpretar fazendo essa releitura? Será que vocês já descobriram? Usa uma capa vermelha, anda com uma cestinha. Olha só os detalhes. Gente, é igual? Não, né? Tem algumas diferenças, porém também algumas semelhanças. A forma como ela está sendo pintada, o local é bem parecido. Já as roupas, né, são um pouco diferentes. Porém, o rosto também, se você observar, é bem parecido com o da pintura original. Gostaram de ver como é que é feita uma releitura? É bem interessante, você pode fazer a releitura de várias obras, usando materiais diversos, usando a sua imaginação. Então, no final da nossa aula, eu quero que vocês voltem esse vídeo e observem um pouquinho mais as semelhanças e as diferenças existentes em uma releitura, certo? Combinado? Vamos prosseguir. Com o tempo também, meus amores, algumas histórias que a gente conhece, alguns contos, elas foram ganhando novas versões. Aqueles contos de fadas, onde a princesa sempre aguardava o príncipe, teve umas modificações também. Com o tempo, eles foram ganhando versões mais modernas, a princesa era bem independente, teve casos em que o João e o pé de feijão ganhou uma versão, João e os 10 pés de feijão. Depois eu quero que vocês também procurem aí na casa de vocês, pela internet ou algum livro que você já tem em casa, algum conto que foi refeito, que ganhou uma nova versão. Gente, é muito interessante, porque você pode ver uma mesma história contada de várias maneiras. Então, os autores sempre dizem, quem conta um conto, aumenta um ponto. Essas histórias, como elas eram passadas de boca em boca, geralmente era acrescentado algum detalhe ou inventado, ou ganhado uma versão diferente para a releitura daqueles contos. Eu trouxe para vocês um conto que foi feito uma releitura. Olha só o título, Chapeuzinho Amarelo. Você, quando vê esse título, lembra de que história que a gente já contou? Isso mesmo, Chapeuzinho Vermelho. Nesse caso, nós vamos conhecer a história da Chapeuzinho Amarelo. Ela era uma menina que tinha medo de tudo. Olha só que diferente da nossa Chapeuzinho, que era bem corajosa, conversou com o lobo. E também, a Chapeuzinho Amarelo, ela vai ter um encontro com esse lobo. Como vai ser a reação dela? Eu vou contar para vocês um pouco da história. Aqui eu vou mostrar para vocês o início da história e depois vocês vão fazer o nosso desafio. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês, tá certo? Acompanhem comigo a leitura, depois pausem o vídeo um pouquinho e tentem ler para o seu orientador, tá certo? Vou pegar aqui o meu livro, olha só. A gente vai ler aqui essa história e vocês vão acompanhando aí comigo, tá certo? Acompanhem no vídeo que diz assim. Era Chapeuzinho Amarelo, amarela de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia. Não subia escada, nem descia. Nem falava, não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão, minhoca para ela era cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo de sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, porque tinha medo de pesadelo.
E de todos os medos que tinha, o medo mais medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, Chapeuzinho tinha cada vez mais medo do lobo, de um dia encontrar um lobo que não existia. Chapeuzinho Amarelo, de tanto medo do lobo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo e de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele. E ele era assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer 2 vovós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo o medo. Aquele medo de um dia encontrar o lobo foi passando, ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho, branco azedo, porque um lobo tirado o medo é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. O lobo ficou muito chateado e então começou a falar: eu sou o lobo. Mas a Chapeuzinho nada. E ele gritou de novo: sou um lobo. Chapeuzinho deu risada. E ele berrou: eu sou um lobo. Chapeuzinho já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo umas 25 vezes, que era para o medo ir voltando e a menina saber com quem não estava falando. Lobo, 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 lobo. Aí, Chapeuzinho encheu e disse: pare assim, bem aí, do jeito que você está. E o lobo, parado assim, do jeito que estava, foi virando um bolo de lobo. Era um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido com vela e tudo, inteirinho. Olha só como é que ficou o nosso lobo. E então, a Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu bolo de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa na árvore, rouba fruta, depois joga a amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, ela inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que tinha. O raio virou o raio, batata é batatá, e a bruxa virou Xabum e o diabo Bodiá. E então, o que acharam dessa versão da Chapeuzinho? Será que ela é igual à história original? O que tem de diferente? E o que tem de semelhante nessa história? E os personagens? Será que eles fazem a mesma coisa da história original? Vocês viram o quanto é legal ler uma releitura de uma história? Aí vocês podem usar a imaginação de vocês e inventar vários outros finais para a história. Então, o desafio agora é com vocês. Eu quero que você também faça a releitura de um conto que você conhece e não esqueça de ver as dicas que eu falei anteriormente. O conto, ele não é uma cópia, tá? Não é uma cópia do conto que é a releitura. Você vai usar a sua imaginação sem deixar de usar um pouco da história original, tá certo?
Eu quero ver, tá bom? Estou muito curiosa para ver a releitura que vocês conseguiram fazer. Um forte abraço e até a próxima aula.